Continuação, parte 3. Os pais da igreja, com a apresentação do pesquisador Uraquitan Júnior. Olá, tudo bem com você? Nós vamos continuar a falar sobre o título que falávamos sobre os pais da igreja no vídeo passado, os pais apostólicos. E quando falamos sobre os pais apostólicos, falávamos sobre o próprio bispo Inácio de Antioquia. Como eu falava, Inácio de Antioquia, ele foi um homem que conheceu Pedro, Paulo, conheceu João. Segundo a tradição, diz que o próprio Inácio ele foi consagrado a bispo pelo próprio Pedro, mas isso aí não é comprovado pela história. Isso apenas é a tradição que informa. Também a tradição diz que o próprio Inácio, ele era aquela criança ali em Mateus, que quando os discípulos disputavam entre si quem era o maior no reino dos céus, e Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma criança, colocou nos braços, no colo, né? E ele abençoou e disse que quem não se tornasse como aquelas crianças, com aquele menino, não entraria no reino dos céus, né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Diz a tradição que ela era uma criança loira, cabelos encaracolados, olhos azuis, e ali havia aquela criança abençoada. Então, a tradição fala isso, né? E a gente não tem uma prova, um respaldo da história, historicamente falando. Então, a gente entende que esse foi um homem importante na história, embora ele tenha sido como um meteoro, passou, como eu já falei, não se tem assim como saber se a vida dele realmente foi aquilo ali, se foi realmente verdade essas coisas 100%. Então, o próprio Inácio, ele escreveu uma carta, essas suas 7 cartas, no caminho que ele, para o Coliseu, ele foi na época de Trajano. Trajano que reinou em 98 a 117 ou 118 depois de Cristo. E depois dele, o Adriano, que 118 a 138, ou 137 a 138, que reinaram em Roma, esses dois. Então, esse homem, quando chegou em Roma, a história fala que, se conta que o próprio Trajano perguntou: és tu o perturbador do povo? Ele disse: não, rei, és tu o perturbador. Então, mais ou menos essas palavras que ele falou. Então, o povo queria orar por ele para que Deus o poupasse. Ele sabia que se o povo orasse, Deus pouparia. E ele disse: não façam isso. O que eu mais quero é ir para o céu e encontrar com o meu Senhor. Então, a história conta que esse homem valoroso, aos 86 anos, 85, ele foi condenado à arena e foi posto para ser comido pelos leões. Então tem uma frase até interessante, uma frase que dizem que referência a ele, que ele falou quando o leão veio comê-lo. Então, quando soltaram os leões ainda vinham, ele disse: venha, leão, aqui está o trigo de Deus, pronto para ser moído, venha logo. Então, o leão, ele veio e o matou. E ele realmente partiu, expirou ali. Na verdade, foi um homem realmente de coragem, né? Se a gente olhar hoje, qual homem hoje teria essa coragem de fazer isso? E segundo a história, como eu já falei, contas que foi 115, outros 108, outros 110. E não se sabe ao certo assim a data. Então, assim, nós conhecemos muitas coisas pelas cartas desses homens que deixaram. O mais correto que nós podemos falar, que não é tradição, segundo fala-se, é o próprio Policarpo, bispo de Esmirna, atual Turquia. Ele também foi um homem que conheceu João. Ele nasceu em 69 ou 70 depois de Cristo e partiu
em 150 ou 155. Segundo dizem que ele foi o discípulo, história e a tradição. Ele foi discípulo de João. E depois o discípulo dele foi Irineu, um dos maiores expoentes da igreja antiga naquela época, que nós futuramente falaremos também sobre ele. E ele realmente inspirou muitos. Ele escreveu uma carta aos Filipenses, ele exortou ao povo. E ele, quando o próprio Inácio partiu, ele tinha seus 46 anos. Foi um homem realmente conhecido na história mundial, que, segundo se falam da vida desse homem, ele teve uma vida impecável. Ele era considerado um bispo, ou um supervisor, ou um presbítero. Na época dele já estava começando essa divisão. Teve uma época que não havia divisões entre bispo e presbítero, que bispo e presbítero é a mesma coisa, e diácono. Diácono, bispo, presbítero, e tem igreja que era diácono, presbítero e bispo. Tinha essa divisão. Um bispo era líder desses dois. Então, havia essa divisão. E o Policarpo era um dos bispos, talvez um dos líderes, pelo que se conta, pelo que a história fala. Bom, irmãos, nesse momento estamos terminando o nosso vídeo, o nosso assunto. É um pouquinho extenso, porque é um assunto que é o início da história da igreja. Teremos alguns vídeos. Isso vamos falar sobre do segundo século até o sexto. Então é uma parte da história, quando foram homens que batalharam, lutaram para preservar a igreja, defender quando Roma e os próprios acusadores, inimigos da igreja, o acusavam. E esses homens foram levantados por Deus para defender a igreja, falando que haviam 300 anos, houve 300 anos de perseguição, e 10 perseguições em 300 anos. Então, nós continuaremos esse assunto mais para frente, no próximo vídeo. Agradeço a você, a sua atenção, seu carinho, e Deus abençoe você. Um grande e forte abraço de você, e até a próxima, se Deus quiser.